Um testemunho. Aí eu fiquei meio relutante, mas eu aceitei. E é um testemunho que eu estou levando por um bom tempo e eu acho que chegou a hora de finalmente falar. Então, antes de eu orar, eu quero falar um versículo aqui, né? Versículo de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Senhor Jesus, obrigado por tudo, Pai, por estarmos aqui na tua casa, aqui louvando e adorando o seu nome, Pai. Obrigado por, Senhor, trazer, Pai, essas bandas aqui que estão aqui louvando ao Senhor. Obrigado, Pai. Tudo está muito lindo. Obrigado por tudo, Pai. Abençoe para que essa palavra possa edificar o coração de todos, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, tudo começa no ano de 2013, né? Bastante tempo atrás, já faz 12 anos, né? Que isso aconteceu. Acho que tem gente que não era nem nascido ainda nessa época, né? 2013, mais precisamente em outubro. Eu tinha 12 anos na época, e nesse dia a gente foi para a igreja. Nesse dia, minha irmã, na época ela tinha 3 anos, ela estava doente e ela ficou em casa com minha mãe. Então, como era de costume, como acontecia assim, eu e meu pai, a gente ia para a igreja de moto. A gente foi, era uma igreja que a gente ia, ficava lá no Taquaral, chamada Cristiano. E nós fomos, tudo normal, e tudo certo, tudo com uma bênção, como sempre. Só que na volta, né, só para contextualizar, os cultos vai um pouquinho mais tarde, então terminava lá por umas 10h30. Como era um pouquinho longe, a gente chegava lá por umas 11 horas em casa. A gente estava voltando e a gente decidiu passar uma padaria antes, ficava no nosso bairro, né, que é o bairro aqui perto do Santa Amália, né. E ali tinha uma rua que você descia e depois subia, que era para você ir para a padaria, né. E a gente virou, onde estava o nosso bairro, perto de casa, a gente virou, talvez até com pressa para chegar logo em casa. Só que a gente desceu e na subida, quando estava subindo, tinha 2 pessoas que estavam apostando racha. E nisso, eles viraram o cruzamento e deram de frente com a gente. Foi uma batida muito forte. A gente tinha o vídeo, só que se perdeu esse vídeo com os anos. E realmente é assustador. Porque o carro deu perda total, né? A moto entrou dentro do carro. E o para-brisa, né, foi afundado, né? Eu e meu pai, a gente bateu e afundou, enfim. Foi realmente algo muito feio. E eu lembro que, não sei se alguém aqui já sofreu algum acidente de moto desse tipo, espero que não. Mas é algo meio difícil de traduzir, porque é como nos filmes mesmo, né? Parece que o tempo ele para, ele congela. Do nada está tudo bem, tudo normal, e do nada um estralar de dedo, um clarão, e meio que você está no ar e você não sente nada, né? Não sente dor, não sente nada, você só parece que sai desse mundo, né? E aconteceu isso. Eu caí no chão, eu não conseguia me mexer, só conseguia mexer a cabeça, não conseguia mexer mais nada do corpo, mas o que conseguia fazer era levantar a mão. A mão que eu levantei, eu vi que estava cheia de sangue, né? Até hoje tem as marcas aqui. Estava cheio de sangue e eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, isso aqui vai doer bastante, vai limpar. Nisso eu estava tentando assim, entender o que estava acontecendo. Eu olhei para o lado, do outro lado da rua estava o meu pai. Ele estava caído, de um jeito assim que eu lembro que eu olhei e falei, bom, ele morreu. Eu não tinha essa. Na hora eu falei, bom, ele é isso, morreu, e agora o que está acontecendo? Por que está acontecendo? É a primeira vez que a gente pensa isso, né? Por que a gente está passando por isso? Isso aí não é o que a gente não entende, né? E eu queria passar mais um versículo, né? Que está em Salmos 68, versículo 20. O nosso Deus é o Deus libertador, Ele é o Senhor que nos livra da morte. E, bom, nesse momento que eu caí no chão, não passou muito tempo, eu apaguei. Nisso que eu apaguei, eu lembro de
de eu estar em casa. Eu estava em casa e como se fosse um filme mesmo. Meio que eu saí do corpo e fui para casa. Eu estava em casa, eu lembro a Iana e minha irmã estavam brincando, e eu estava lá. Aí eu fiquei até aliviado, falei, poxa, ainda bem que era um sonho, né? A impressão que eu sentia era essa, né? Que era um sonho. Ainda bem que era um sonho, e eu fiquei feliz. Ali eu estava tranquilo, estava bem, estava em paz. E é isso, né? Estava lá e eu fiquei por lá, né? Aí passou um pouco, depois de um tempo eu acabei voltando. Isso que eu voltei, eu ainda estava lá no chão, só que já estava cheio de gente lá, estava com ambulância, aquela loucura, né? Falaram, isso foi no bairro, né? Então tinha bastante gente que eu conhecia lá, falaram que a ambulância demorou cerca de 1 hora para chegar, demorou muito para chegar a ambulância, e para mim passou questão de 5 minutinhos que eu estava lá, mas eu fiquei todo esse tempo desacordado. E foi eu ia e voltava, era uma experiência bem peculiar, né? Também, só um adendo, uma coisa para vocês terem ideia de como foi turbulento isso. Tinha uma irmãzinha lá no bairro, né? E ela viu toda a cena, conhecia a gente, conhecia a nossa família, e ela foi correndo para a nossa casa, né? Isso era 3 ruas para cima. Foi correndo avisar, só que o jeito dela avisar foi meio, acho que não foi muito correto, né? Ela chegou batendo lá, chegou com minha avó e meu avô, na época eram vivos, chegou falando que, eu estava lá e eu vi o seu genro e o seu neto, eu acho que eles morreram, eles sofreram um acidente, eu acho que eles morreram. Então, acho que foi um choque muito grande, né? Foi uma gritaria, eu não vi, né? Mas me contam que foi uma situação bem ruim, né? Você estar em casa e receber essa notícia, né? Equivocada, lógico. Mas enfim, fomos para a ambulância, a gente foi para o Ouro Verde, ainda não sabia do meu pai, chegamos lá, eu não conseguia mexer ainda, aí depois eu escutei a outra ambulância chegando, meu pai, eu escutei a voz dele, então fiquei, né, melhor. E o meu pai, ele tinha perdido a memória, tanto que até hoje você pergunta para ele não lembra do acidente, ele não lembra, só lembra depois. Antes, no dia e do acidente, ele não lembra nada. Mas graças a Deus, ele teve ali, na frente, teve todo o impacto. Começa com o primeiro livramento de Deus, porque por mais que ele perdeu a memória, ele não sofreu nada, não teve nenhum osso quebrado, algo mais grave, né? Teve alguns arranhões, normal, mas isso foi de noite, né? Na manhã, no dia seguinte, ele vai sair do hospital andando. E isso é um milagre, né? Quem via o vídeo não acreditava, né? Isso é o primeiro milagre, né? Como é que é a sequência dele, já? Posso ver? E eu estava lá na maca, não conseguia mover, minha perna doía muito. Aí minha mãe chegou. Ela chegou, estava lá na UTI comigo. Aí a médica chegou para fazer a sutura. Eu não sabia que sutura era essa, né? Aí ela chegou e ela removeu os panos. Quando eu vi, a minha perna, ela estava com os ossos tudo para fora, né? Do joelho. Na hora que eu olhei assim, eu vi o osso, né, do meu joelho para fora, não tinha nada ali. Eu falei, nossa, eu não acreditava. Eu falei, nossa, não está acontecendo isso, sabe? Aí a médica retirou minha mãe, né, porque ela também ficou impactada, né, com a cena, e foi fazer os procedimentos. E graças a Deus deu tudo certo, eles conseguiram costurar ali, demorou um pouco, mas conseguiram. Hoje em dia meu joelho ainda é um pouquinho feio, mas ele é funcional. E é isso que importa. Eu fiquei uns 3 meses sem conseguir andar, mas para a glória do Senhor, hoje eu estou bem, consigo fazer as coisas, jogar bola, não com a mesma idade, mas tudo tá certo. E aí começa com mais um milagre do Senhor. E antes eu vou falar mais um versículo, né, que está em Isaías 41, 10. Não temas,
porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Bom, nesse momento, né, que a gente estava lá na UTI, do lado também, ali na sala, naquela sala, tinha um senhorzinho. Tinha um senhor, ele estava numa cadeira de rodas, ele tinha um cabelo branco, estava de terno azul escuro e com camisa branca. Ele também tinha uma Bíblia na mão. Nisso, toda aquela algazarra, ele chegou para minha mãe e perguntou se ela podia ajudar ele a trocar de cadeira. E naquele vai e vem, minha mãe acabou ajudando, né? Porque dava uma loucura o hospital aquele dia, né? E ela acabou ajudando e aquele senhorzinho ficou por lá. Né? Onde minha mãe ia, ele ia atrás ali. Esse aqui é um testemunho que ela pode dar com mais propriedade, mas ela me contou tudo durante todos os anos, então eu estou falando aqui. E durante isso, ele ficou lá junto com ela, né? Depois, no dia seguinte, já tinha feito os procedimentos, ainda já estava no leito, e novamente eu estava lá deitado, e aí chegou esse senhorzinho, né, com a cadeira de novo. Ele chegou, ele parou a cadeira lá na porta do quarto, levantou, ele veio conversar comigo. Né? Ele veio conversar comigo e ele falou, tudo, você está melhorou, chamou pelo nome, e ele falou, né? Falou que não era para eu estar ali, porque isso aí não era para eu ter sobrevivido, né? Que Deus estava me dando uma segunda chance, porque ele ainda me usava bastante, né? Ele tinha falado isso, que Deus ia me usar bastante, e ele me via, né? Porque ele falou que ele me via no culto dos jovens e tocando para os jovens, porque esse era o meu propósito. Deus ainda tinha grandes coisas para mim. E ele falou isso, e na hora a gente não, né? Antes disso, deixa eu falar, porque minha mãe perguntou para ele, né? Falou, você é evangélico, né? Você vai em qual igreja, né? Puxando o assunto. Ele comentou, tipo, eu vou em várias igrejas, né? Eu vou em várias igrejas, e hoje eu estava na igreja que ele vai ser usado, que vai ser lá na Nazaré. E isso na época foi em 2013. Eu estava numa igreja, a igreja que meus pais se casaram, eu nasci naquela igreja, a minha vida toda tinha sido naquela igreja, e na hora fica bem difícil, né? Eu falo, poxa, como assim, esse senhor chega aqui e fala que vai me usar e eu vou tocar, coisa que eu nunca tinha nem feito, não tinha nem vontade na época, né, de tocar. E na mãe da Nazaré, que coisa mais específica, né? Mas tudo bem, né? E isso foi em 2013, no ano de 2020, né, 7 anos depois, né, no meu perfeito, meu pai estava lá na EBD daquela igreja, e ele falou assim, vamos para o culto de outra igreja hoje, vamos visitar outra igreja, coisa que a gente nunca tinha feito, né? Foi a vida toda naquela igreja. Ele falou, vamos lá visitar a igreja do pastor Orlando. Chegamos lá, que é essa igreja aqui, fomos muito bem recebidos e estamos aqui até hoje, né? Faz 5 anos, estamos aqui, não faltamos mais. E passado um tempo também, tinha necessidade aqui no louvor, né? E aí perguntei assim, o que precisa, né? Tá faltando um tecladista. Eu falei, então, a gente foi lá, eu fiz umas aulas de teclado, coisa básica, comprei um teclado e comecei a tocar lá naquele mesmo ano, e estou aqui até hoje, tocando aqui nos cultos, tudo que eu posso tocar, eu estou aqui porque tinha me falado que esse era o meu propósito, né? Aquele senhor tinha falado que eu iria tocar, mesmo que eu tendo tocar no instrumento, não tinha vontade, que eu iria tocar e Deus iria me usar na Nazarena. Eu não sei se esse é o propósito final que Deus tem para mim, não sei. Nós não sabemos, né, os propósitos de Deus para a nossa vida, mas é muito bom e é confortante saber, né, que estamos aqui para ser usados por Deus, né? E não acaba por aí.
E, enfim, esse senhor falou isso, ele foi embora, mas ele ficou ali por aí, né? Atrás da minha mãe. Aí chegou a hora de dar alta, né? Eu saí e minha mãe acabou esquecendo os papéis. Ela voltou, o senhor estava lá junto com ela ainda. No momento que ela chegou, ela ia embora, ele estava lá com ela, junto com a minha mãe. Aí ele foi indo na frente com a cadeira e ela atrás. Ela virou a esquina do hospital e o senhorzinho sumiu. Sumiu, ela ficou procurando ele, cadê esse senhor? Não achou. Aí ela chegou para a enfermeira, né, que estava ali também, cuidando de nós, e ela falou: poxa, aquele senhor que estava na nossa frente aqui, acabou de virar a esquina, cadê ele? E a moça falou: não tinha nenhum senhor. Nenhum senhor. Ela falou: não, o senhor estava com a gente aqui, ficou a noite toda aqui, indo para lá e para cá com a gente. Não tinha nenhum senhor com a gente. Né? Aí então, naquela hora entendemos, né? Até a médica falou assim: pode ficar tranquilo, esse tipo de coisa acontece bastante por aqui. Né? E ele não apareceu mais. E ele vem aqui para o último versículo, que é em Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns cuidaremos. Eu tenho fé nisso, que tenho fé que naquele dia eu não estaria mais aqui, mas Deus me deu uma segunda chance. E meu papel aqui é honrar essa segunda chance até o final. Esse é o meu testemunho. É um testemunho que eu já estou prolongando desde que eu cheguei aqui, desde que se cumpriu, essa palavra para a minha vida. E eu tenho fé. Deus tem me abençoado. Não foi a primeira vez, eu já tive outros acidentes, eu tive convulsão menor, eu tive com 17 anos eu também tive um outro acidente, que eu também fui para o hospital, quebrei o nariz, enfim. E mesmo assim Deus tem fortalecido, Deus não tem deixado que o inimigo me leve, e Deus tem o plano dele para a minha vida. Não sei qual é, mas eu sei que Deus tem para a minha vida e tem também para a vida de cada um de vocês. Senão vocês não estariam aqui nessa noite, Sabemos disso. E é muito importante termos isso em mente na nossa vida, que o nosso papel é levar o Evangelho para toda criatura e dar testemunho das coisas boas que Deus faz na nossa vida. E é isso. E espero que tenha falado um pouco no coração dos irmãos. Amém? Vou passar a palavra para o Irmãos, que testemunho lindo, não? O nosso Deus é tão maravilhoso, todo poderoso, e às vezes é um testemunho desse para nos edificar. Eu acho que todos nós aqui temos um testemunho do livramento de Deus na nossa vida, de uma segunda chance. Em 2000, quase que eu fui também, mas Deus me livrou quase com um infarto, passou pertinho, mas o Senhor sempre dá uma segunda chance. Vamos colocar em pé, irmão. Gostaria de fazer uma oração para adorar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida.
nos chamado, nos livrado, nos dado uma segunda chance, nos tirado do mundo, nos trazido para a sua luz. Nessa noite, se você chegou aqui e você ainda não tem esse Deus tão maravilhoso como teu Senhor e Salvador, abre o teu coração, receba Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele pagou o preço para nos reconciliar com o Pai, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma segunda chance, para nos levar para o céu, irmãos. Está chegando esse dia bendito, o Senhor tem tudo sob controle, como Ele apareceu ali com Natan.